porque é a doutrina espírita penetrando em cada cantinho da gente. E isso já é um motivo de muita alegria estarmos reunidos. E hoje nós vamos ter o estudo de O Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, itens 576 a 584. Esse estudo será feito pela nossa amiga Fátima Ventura. E durante o momento dos passes, teremos o comentário do Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis, itens de 1 a 4, que será feito pelo nosso irmão Carlos. E para a nossa preparação, recebemos uma página que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira, cujo título é Educação no Lar. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, ouvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem e a mulher, que desejam ser ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só o espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Então agora vamos reunir os nossos pensamentos, nossos sentimentos na prece que marca o início dos trabalhos da noite de hoje. Senhor Jesus, Mestre de nossas vidas, estamos reunidos, Senhor, e cada um de nós traz uma busca, um anseio, um desejo, uma carência. E estamos reunidos porque confiamos no Teu amor, que representa o amor de Deus junto a todos nós. Confiamos que através da doutrina espírita, através da movimentação desses amigos espirituais, haveremos de encontrar tudo aquilo de que temos necessidade para um caminhar mais equilibrado, para dias com mais esperança. Por isto, amigo querido, rogamos ao teu coração que abençoe a nossa querida Fátima, o nosso querido Carlos, para que através da palavra encontremos esses recursos que a espiritualidade querida, teus amigos, nossos irmãos, estão prontos a oferecer.
E assim, Senhor Jesus, que seja em teu nome. Que seja em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, da direção espiritual da nossa casa. Mas que seja, sobretudo, em nome da bondade incomparável de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar por iniciada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Bem, meus amigos, como falamos, o estudo de hoje é o capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Espíritos, Ocupações e Missões dos Espíritos, questões de 576 a 584. Nós leremos 2 itens para a nossa meditação. 579. Visto que o Espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que nela poderia falir? Respondem os espíritos. Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou se será vencido? Ele o sabe, ficai certos disso. E seus planos, quando são importantes, não repousam absolutamente sobre aqueles que devam abandonar a obra pela metade. Toda a questão está, para vós, no conhecimento que Deus possui do futuro, mas que a vós não é dado. Questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contestação, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que compromete o homem mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou-lhes a tarefa, dando-lhe uma organização débil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Entretanto, aos que se preocupam mais em aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos, muitos bons frutos, do que em endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbir por culpa deles, suportarão a dor, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, pois não terão feito o que deles dependia para o seu adiantamento no caminho do bem. E agora, com muito carinho, vamos passar a palavra para a nossa amiga Fátima Ventura, rogando a Jesus que a abrace, a envolva e a abençoe. Meus amigos, que Jesus nos abençoe a todos, não é? Por esse tempo que temos aqui, como disse a Deusa, tanto os que estão aqui fisicamente como os que estão participando sem estarem aqui fisicamente, não é? Esse tempinho abençoado que a gente tem para parar um pouco, porque nós precisamos parar um pouco da correria, dos afazeres, não é? Que nos envolvem de tal maneira com relação à vida material. E nós pensamos em iniciar não exatamente com as questões do Livro dos Espíritos, mas com uma fala de Jesus em que ele nos diz assim: meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por quê? Porque nós estamos falando, ou vamos falar, de missões e ocupações. E nos parece que há um certo mal-estar com relação ao trabalho. Tanto que existem uma série de piadinhas a respeito da segunda-feira, né? A segunda-feira é aquele dia em que vai começar tudo de novo. E isso é de uma maneira negativa. E quando chega sexta-feira, o pessoal diz sextou, né? Quer dizer, encerrou a semana de trabalho, acabou essa história, né? Quem é dona de casa é só ver a garotada miúda aí, né? Essas Vines, likes e coisas do gênero, que as mães estão sempre reclamando de que vivem trabalhando. E é fato, porque eu sou mãe, é isso mesmo. Então, qual é a questão? É a nossa dificuldade com o trabalho. Parece que o trabalho é complicado. Ele é um peso. Ele é um fardo.
O trabalho manual é como se fosse um trabalho inferior. E o trabalho intelectual também nos esgota. Então, por que Jesus disse, meu pai trabalha sempre e eu também trabalho? O que é o trabalho que a doutrina espírita nos traz? É toda ocupação útil. Então, estamos agora reunidos aqui trabalhando? Sim, estamos. Nós estamos trabalhando porque é uma ocupação útil para todos nós parar para pensar no que é essencialmente a vida. Então, isso é trabalho. E nós precisamos pensar em tornar o trabalho alguma coisa mais agradável e mais leve para todos nós. Nós podemos fazer amizades nos ambientes de trabalho. Nós podemos ver o quanto cada trabalho, ou seja, cada ocupação, é também uma missão. E isso é uma coisa que a gente muitas vezes não vê. Por exemplo, eu sou um funcionário que lida com um monte de papel. Ah, é só papel, é só papel, é só papel. Se eu não terminar essa semana, se eu não terminar hoje, não tem problema não, só papel. Semana que vem eu termino. A vida de muita gente depende daquele papel. Não é só papel. Faz muita diferença se os papéis estão prontos a tempo para que as pessoas possam dar andamento às suas vidas ou não. Então, eu tenho ali uma ocupação que é também uma missão. Porque o que os espíritos dizem aqui? Que tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, as missões e ocupações são inúmeras. Elas são muito diferentes. Depende do que cada um sabe, da habilidade que cada um tem, do que cada um precisa aprender. De que lição é a lição daquele momento, daquela fase da sua encarnação. Você pode ser uma pessoa um espírito que saiba muita matemática. Mas, de repente, essa encarnação é para você aprender outra coisa. E aí você não vai lidar com a matemática, você vai trabalhar com outra coisa. Porque você precisa aprender. Mas, ao mesmo tempo, vai ser sempre uma missão. Porque você vai estar sempre colaborando com alguma coisa na humanidade. A gente pensa num padeiro e acha que é um trabalho menor. Né? Aquela pessoa que só faz pão. Às vezes faz o pão doce, né? Assim, aquele basicão, aquele pão que se não tiver ninguém para fazer, como é que a gente começa o dia? Nós costumamos comer pão no café da manhã. Às vezes à tarde também. Quem é que faz pão hoje em dia, em casa? Tia Deusa diz que às vezes faz, mas ela é exceção, a regra não vale. Não vale. A grande maioria de nós não faz. Vai na padaria e compra o pão. Então, se não tiver o pão, já complicou o dia. Então, não é uma missão fazer o pão. Não é a missão fazer um pão gostoso. Não é a missão você fazer o pão pensando que você está levando o alimento necessário para que as pessoas tenham um bom dia. Seja o que for que a gente pense, vai ter sempre uma missão naquela ocupação que nós temos a realizar. Agora, é lógico que são diferentes. No sábado passado tinha aquela questão, né? É lógico que a missão do general não é a mesma do estafeta, né? Porque precisa lá da mensagem. A gente tem que fazer uma adaptação. Hoje a mensagem vai via e-mail, via WhatsApp, enfim, tem outras formas de mandar mensagem. Mas imagina um probleminha aí qualquer nessa rede. É um problemão na vida de todo mundo. Há uns tempos atrás aí parou o WhatsApp. Todo mundo estava arrancando os cabelos. Então, a importância da missão de quem lida com tudo isso hoje em dia. É diferente? É diferente. Mas todas elas têm a sua importância. Por quê? Porque todos nós precisamos ser úteis. Todos nós temos a capacidade de fazer alguma coisa. E todos viemos para fazer alguma coisa. Então, no encontro de amanhã, um caminhozinho pequeno que a gente tem, porque tem muitos caminhos, né? A gente estuda o ano inteiro e depois faz o resumo do resumo do resumo do resumo para trazer no dia do encontro. Mas um dos caminhos é esse. Aquilo que é minha missão é minha. Ninguém pode fazer por mim.
Ah, mas eu estou desanimado, eu acabo que posso entrar pelo caminho até de uma depressão. E eu não consigo mais fazer as coisas. Mas a minha missão, só eu posso fazer. Outra pessoa não pode fazer por mim. A outra pessoa pode ser mais capaz, pode ter um diploma PhD, pode isso, pode aquilo, mas a tarefa é minha. Porque eu, como espírito, tenho as experiências, os erros, os acertos, as capacidades, as necessidades, as vinculações afetivas que fazem com que aquela tarefa seja minha. Por exemplo, filho. A outra pessoa é melhor preparada. A outra pessoa é psicóloga. A outra pessoa é isso. A outra pessoa é aquilo. Mas só você tem essa ligação com esse espírito. A outra pessoa não tem. Então a missão é minha. E não dá para passar para outro. Porque aquilo que Deus entregou na minha mão, eu preciso dar conta. Porque todos nós temos a nossa parte na obra da criação. E se eu abro mão da minha parte por uma série de dificuldades que a vida traz, e a gente sabe que traz, como é que fica isso? Como é que fica essa parte que só eu tinha para fazer e que outra pessoa não pode fazer no meu lugar? Como fica essa situação? É lógico que Deus tem seus caminhos. É como diz a pergunta aqui, tem uma questão muito interessante, que é a 579, né? Visto que o Espírito recebe a sua missão de Deus, como pode confiar uma missão importante de interesse geral a um Espírito que pode falir? Ora, aqui nós já começamos a pensar que há dois tipos de missão, pelo menos, há inúmeros, mas uma classificação possível, dois tipos. Aquelas que são missões de caráter mais particular, então sou eu com o meu filho, sou eu com a minha família, é uma missão de caráter mais particular. Com as missões que têm caráter mais geral, como por exemplo, quando você pensa em governantes, você pensa em alguém que tem uma missão que tem caráter mais geral, de ordem coletiva. Quando você pensa em alguém que dirige uma instituição como Leon Denis, como uma obra social, é uma missão que já tem um caráter coletivo, que já envolve um grupo grande. Elas são diferentes. Mas como é que Deus pode entregar uma missão dessas a alguém que pode falir? Olha a resposta dos espíritos. Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou se será vencido? Deus não sabe o que está fazendo? Mas por que Deus colocou na minha mão? Porque Ele sabe que é na sua mão que tem que ficar. Ah, mas eu posso falir. Ele sabe. Ele sabe a condição que eu tenho de acertar. E Ele sabe até onde eu posso resvalar. E isso tudo está dentro de uma previsão, de uma série de possibilidades que Deus sabe. Quem não sabe sou eu. Eu é que me desarvoro, está tudo fora do controle. Não tem nada fora do controle. Nada. O professor, quando vai ensinar qualquer conteúdo aos seus alunos, ele sabe que nem todos os alunos acertarão tudo 100%. Não é assim. Todo professor sabe que haverá uma série de alunos ali, eles terão dificuldades. Uma série de questões não serão feitas de maneira perfeita. A criança, para aprender a escrever, ela vai fazer muita letra torta. É natural, isso está dentro da previsão. Só quem não se preparou para ser professor pode pensar, talvez, que a criança já vai começar fazendo tudo certinho. Não vai. E Deus sabe que nós não vamos fazer tudo certinho. Existe uma margem que a gente não pode nem dizer de erro. É uma margem dentro do aprendizado, que faz parte para todos nós.
e que dentro do coletivo faz parte também. Mas não pode haver falha? Pode. A gente tem aquele caso clássico que todo mundo comenta de Napoleão, não é? Está no livro do irmão X, eu acho que é Cartas e Crônicas, eu trouxe o texto, Cartas e Crônicas do irmão X, né? Napoleão veio o quê? Ele veio para preparar o terreno para Kardec, que viria depois trazer a codificação. Então, uma série de ideias mais liberais, não é? Um terreno que facilitaria o trabalho de Kardec. O que aconteceu com Napoleão? Ele se deixou dominar pelo poder. Era muito poder. Napoleão teve muito poder. E é difícil, né? Porque um poder pequenininho a gente já se abala. A gente já acha que pode empinar o nariz, né? Imagina Napoleão com aquele império todo. Ele achou que podia mesmo. O que aconteceu? Faliu. Trouxe ideias como estava previsto? Sim. Trouxe elementos que colaboraram para a renovação das mentalidades ali na Europa? Sim. Mas, ao mesmo tempo, trouxe muita violência. Ao mesmo tempo, trouxe muita dor. E não seria necessário tudo isso. Então, o que o irmão X diz em Cartas e Crônicas? Que ele precisou ser tolhido pela espiritualidade. Ele poderia ter ficado mais tempo, ter feito um trabalho maior. Mas ele precisou ser tolhido. E foi ficar lá isoladinho na ilha de Santa Helena. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Aconteceu e acontece. Mas, às vezes, o que nós achamos que é um erro do missionário não é um erro. Olha o que diz aqui. Peraí, deixa eu ver qual é a outra questão aqui. Eu anotei. É só eu achar aqui. Porque eu anoto, mas depois não sigo nada do que eu anoto, né? Porque eu sou ótima. Mas eu tenho que anotar, entendeu? Porque se eu não anotar, a minha cabeça fica mais tumultuada ainda. Mas nós temos aqui uma questão que diz para nós que a missão pode ser falseada por eles próprios, é a 581. Olha lá. A missão pode ser falseada por eles próprios, pelos missionários. Na verdade, quando isso acontece, eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com os tempos. Um ensinamento que parece errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido adequado para aquele século. E aí nós podemos lembrar de vários missionários. O Evangelho fala para nós de Moisés. E Moisés é um exemplo excelente. Porque o que nós vemos ali? Um missionário, sim, um médium fora de série, que traz para nós os 10 mandamentos, que é a parte divina do ensinamento trazido por Moisés. Mas nós temos lá no Antigo Testamento, quem quiser ler o livro do Levítico, do Deuteronômio, vai encontrar muitas regras. E aquelas regras não são lei divina. São as leis que Moisés trouxe para aquele povo naquele tempo, de acordo com o que se podia entender. Então a gente tem lá, eu sempre dou o exemplo de lavar as mãos, como um preceito praticamente religioso. E a gente hoje diz, isso é bobagem, é só uma questão de higiene. Sim, hoje é fácil, nós sabemos de micróbios, de bactérias, de vírus, não é? Mas vai falar isso no tempo de Moisés? Não dava, então ele mandou o quê? Tinha que lavar as mãos. Fazia parte. Mas isso era uma norma humana, isso não é uma norma divina. Mesmo os 10 mandamentos, que são riquíssimos, hoje muita gente contesta uma série de coisas, e não sem razão. Por exemplo, por que tudo lá está em não? Não matarás, né? Não desejarás a mulher do próximo, não isso, não aquilo. Hoje a psicologia já diz, não diga para uma criança não corra.
Não é assim que funciona. Você tem que dizer para ela, ande devagar. Mas por que Moisés disse não matarás, não isso, não aquilo? Não, porque estava um pouquinho antes dos nossos tempos atuais, não é isso? A psicologia não tinha chegado lá para dizer para a gente que tem que falar no positivo. Fale devagar, coma com calma, não é isso? É diferente. É sinal dos tempos. Está lá, não desejarás a mulher do próximo. Tem um monte de gente que arranca os cabelos, mas a mulher não é do próximo. Nem do próximo, nem do próprio. Eu sou de alguém, por acaso? Não sou. Mas olha em que época Moisés escreveu. Numa época em que a mulher não saía na rua sozinha. Não podia sair na rua sozinha. Uma mulher não dirigia a palavra a um estranho. Nem um homem dirigia a palavra a ela. É muito diferente do que nós vivemos hoje. Então nós temos que relativizar. Tem até um livro muito bom, que é um livro de Dona Brunildes. Os 10 Mandamentos à Luz da Doutrina Espírita. Muito bom. Por quê? Porque nós temos que ler e entender que ele falou lá, há 4.000 anos atrás, e nós estamos hoje em outro tempo. A essência do ensinamento é verdadeira. A forma é a forma do tempo e do lugar. Até Jesus diz aqui no Livro dos Espíritos, na questão 627, que mesmo Jesus falava de acordo com o tempo e o lugar. Mesmo Jesus. Então, no encontro de amanhã, por exemplo, para nós entendermos melhor essas questões da verdadeira desgraça, dos tormentos voluntários, né? Porque a gente sofre muito sem precisar. Para a gente poder pensar na questão do conhecimento de si mesmo, dessa busca da felicidade, nós vamos usar a parábola do filho pródigo, que vai andar juntinho com as questões do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante, nós não vamos fazer isso com detalhes, mas é muito interessante. Quem quiser pode acessar na internet uma palestra do Haroldo Dutra, que tem exatamente esse título, Parábola do Filho Pródigo. A gente entendeu os costumes da época, para poder perceber melhor o ensinamento de Jesus. Então tem coisas que para a gente hoje não tem tanta importância, mas que naquela época era um assombro. Por exemplo, o pai, quando o filho mais novo está voltando, o pai não espera o filho chegar em casa, o pai sai e vai ao encontro daquele filho que gastou tudo o que tinha pedido da sua herança. E o pai vai ao encontro dele, corre, o abraça e beija o seu rosto. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer exatamente isso. Um pai, como qualquer um de nós, que sai, o filho está chegando, fez umas bobagens, mas o pai fica feliz que ele voltou bem, vai lá, abraça, beija, que bom que você voltou. Mas não era assim. Não era assim. O pai, naquela sociedade, naquele tempo, nunca corria, porque um idoso não corre. Ele tem um andar lento e imponente. Ele é alguém que merece toda a reverência. Ele não é como um idoso hoje na nossa sociedade ocidental. Ele é aquele que tem toda a autoridade. Enquanto ele está vivo, os filhos estão debaixo da sua autoridade. Solteiro, casado, velho, novo, tanto faz. E costumava viver todo mundo junto. Abraçar? Sair abraçando assim? Não. Um rigor nas atitudes. Né? Uma contenção das atitudes. Então o pai nunca sairia correndo e abraçando um filho naquela época. Nada. Beijar? Também não. O que significava o beijo naquela sociedade? Significava um acordo, uma reconciliação. O beijo era o sinal de que está tudo bem entre nós novamente.
Então vejamos só, Jesus também falava de acordo com os tempos, com o tempo e o lugar. E a gente hoje, para entender melhor, tem que tentar entender também como era aquele tempo e aquele lugar. Porque só aí a gente vai ver que aquele pai desprezou todas as circunstâncias, todas as normas, toda a maneira de viver daquele grupo social. Imagine os vizinhos, uma aldeia pequenininha. Mais ou menos 80 famílias, o condomínio onde eu moro. Sabe, todo mundo chegando na janela e dizendo, olha só, assim, desse jeito. Mas o filho era o seu grande tesouro. E o pai desprezou todas as conveniências para receber o filho. Quem é esse pai? Não é o nosso pai? Que não quer saber se eu roubei, se eu matei, se eu fiz, se eu aconteci, se isso, aquilo. Né? É o meu pai. Não foi assim que Jesus ensinou? É o meu pai. Então vejamos que a gente precisa entender, sim, o tempo e o lugar. O missionário tem que realizar a sua tarefa de acordo também com o tempo e o lugar. Aqueles que reencarnam posteriormente é que tem que pegar as lições e tentar entender. O que tinha de lógico ali? As pessoas falam, Paulo de Tarso dizia que as mulheres tinham que andar de véu. Sempre a mulher, né? Tudo com a mulher, né? Mas assim que a gente está caminhando, né? Acelerando o passo. Por que as mulheres tinham que andar? Hoje tem sentido? Alguém aqui anda de véu? Ninguém anda de véu? De acordo com o tempo. De acordo com o lugar. Naquela sociedade, as mulheres que adoravam os deuses pagãos usavam longos cabelos, soltos, a visão de todos, dançavam. Tinha uma série de características. A mulher judia era a mulher do lar. Então, colocar o véu era como que um sinal dizendo assim, o meu Deus é o Deus único. Eu sigo a Jesus, eu não sigo os deuses pagãos. Tinha um significado naquela sociedade. Na nossa não quer dizer nada. Precisamos entender isso e entender que os missionários não são espíritos perfeitos. O espírito mais perfeito que esteve no planeta Terra é Jesus, o nosso Mestre Senhor. Todos os outros missionários estão obrigatoriamente abaixo dele. Por mais que tenham feito coisas excelentes, também cometeram alguns enganos. E isso é natural. Porque a gente não é tão grande missionário, a gente cobra do outro como se o outro não pudesse cometer nenhum erro, né? Caramba, Deusa, mas Deusa, tu fez isso. Mas por que Deusa não podia fazer isso? Ah, já virou espírito puro? Não virou. Por que nós ficamos tão abismados quando vemos o outro cometer erro? Ou por que nós nos punimos tanto quando nós cometemos erros? Nenhum de nós é espírito puro. Mas nós precisamos caminhar. Qual é o grande objetivo da encarnação? É esse aprendizado. E nesse aprendizado nós precisamos ser solidários uns com os outros. Então a nossa página de hoje, e entre as questões do Livro dos Espíritos, nós temos a questão 582, que ela é essencial para nós. Pode-se considerar a paternidade como missão? E aí a gente já vai colocando a maternidade junto, né? Porque é esse ideal de família. E olha só, é sem contestação uma missão. Ou seja, não há margem de dúvida, não há o que discutir, não tem nesse caso nem naquele caso, é uma missão. Vejamos bem, nós precisamos parar para pensar nisso com calma. É preciso respirar fundo. É uma responsabilidade, ele diz aqui, mais adiante. É uma responsabilidade, inclusive quanto ao futuro. Nós estamos assumindo esses espíritos diante de Deus.
E ao Pai nós teremos que prestar contas. Ah, isso quer dizer que eu tenho que ser pai ou mãe perfeito? Não, não será. Pode se desiludir desde agora. Se ainda não se desiludiu, pode se desiludir. Não será. Não será. Nós todos não reclamamos dos nossos pais? Pois então os nossos filhos também reclamam e reclamarão de nós. É mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque somos todos espíritos imperfeitos. Mas nós temos que ter o esforço de acertar. É aquela questão de que a minha missão é minha e não é do outro. O Senhor não me deu esses filhos? É para tentar acertar. E o que nós estamos vendo hoje? É o que Emmanuel nos diz aqui na página de abertura. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos dos homens. E a coletividade vai, cedo ou tarde, perceber o que está acontecendo e será compelida a ajustar seus propósitos. Eu acho que para nós já não tem cedo ou tarde, nós já estamos percebendo. Não está dando certo. Essa educação com tanta liberdade, com tanto individualismo, ela não está dando muito certo. E o resultado é a sociedade que nós estamos vivendo. Mas por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Será que nós estamos avaliando bem a missão de ser pai e mãe? A gente recebe o espírito. Qual é o objetivo da encarnação? Está lá no encontro também. Qual é o objetivo da encarnação? Todos nós reencarnamos aqui para quê? Para aprender, não é isso? Temos coisas para expiar? Temos. Mas mesmo no que é expiação, é o aprendizado. Nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir. Aí você recebe aquele serzinho, que é seu filho, e a gente olha tão lindo e tão fofo que a gente esquece que ele é um espírito. Até porque a gente muitas vezes esquece que é espírita também, né? E que é espírito também, né? E a gente quer fazer o quê? Tudo para agradar. Tudo. A gente quer que eles estejam sempre contentes. Olha, é mais fácil, mais gostoso, mais agradável para eles e para nós enquanto dura. O problema é que não é para sempre, né? Então a criança quer o brinquedo, a gente dá. A criança quer sair, a gente leva para sair. A criança não quer comer isso, a gente faz aquilo. E por aí a gente vai. E é só agrado, só agrado, só agrado. Há uns anos atrás eu fui com a minha caçula ao teatro e tinha assim umas 3 famílias na fila que eram 4 adultos para levar uma criança ao teatro. Aí você via que é aquela criança que parece um bibelô. 4 adultos acompanhando. E ela tem pura e simplesmente tudo o que ela quer. Não estou dizendo que vovô e vovó não devem levar ao cinema, ao parquinho. Não, devem mesmo. A questão é a ambiência que você percebia ali. O que vai acontecer quando ela não tiver alguma coisa? O que vai acontecer quando alguma coisa não for do jeito que ela quer? Porque ela está acostumada a ser atendida sempre. Estou dizendo para vocês que isso é fácil, não, isso é difícil. E eu estou falando para mim primeiro, porque eu sou mãe, não tem nada mais difícil na minha vida. Não tive nenhuma função, nenhuma ocupação, nenhuma missão mais difícil do que essa. É difícil. Né? É fácil quando o filho é dos outros, né? Um pouquinho mais de diálogo resolve a questão. Não, o que está faltando é pulso. Tá? Filho dos outros, a gente tem tudo certinho. O nosso é um problema. Né? É difícil de resolver, mas a gente tem que fazer um esforço para ajustar. Se tudo que quer tem, a todo tempo piora, fragiliza. Nós queremos ver nossos filhos contentes. Eles não vieram para ficar contentes o tempo todo. Nem nós viemos para ficarmos contentes o tempo todo. Nós viemos para aprender a viver e eles também. Nós viemos para aprender a construir uma felicidade real, sólida, e eles também. E isso exige esforço. Tem que estudar e tem que estudar. E se não tiver com tudo feito, não pode ir naquela festa que queria tanto. Fazer o quê? A mamãe não tem dinheiro para comprar esse celular.
fazer como uma conhecida minha que fez dívida e está por aqui de dívida, porque tinha que mandar o filho para Disney? Eu não tenho dinheiro para mandar para Disney, não vai na Disney. Lógico que a gente não vai dizer assim para criança, nem para adolescente. A gente vai conversar com calma, mostrar como é que as contas da família funcionam, não é? Mas o fato concreto é que não vai. Não vai porque a família não tem condições de pagar. É assim que funciona. E vai aprender a ganhar uma resistência e saber que a vida não pode nos atender a todos os desejos. Nós estamos aqui para construir uma coisa maior. Mas ele quer o brinquedo e eu posso comprar. Sim, ele quer e você pode comprar. Mas ele não aprende a esperar. E vai se tornar ansioso. Por que a gente não pode ensinar a esperar? Olha, espera o Dia das Crianças, espera o seu aniversário, espera o Natal. Por que tem que ser a tempo e hora? O que nós estamos colocando na frente? A formação do espírito ou atender aos desejos da criança encarnada materialmente, assim como a gente gostaria de ter todas as nossas vontades atendidas. Mas Deus que é Pai não faz. Deus que é Pai não faz. Será que usar uma didática diferente da divina vai dar mais certo do que a didática divina? Perigoso isso, não é? Às vezes nós fazemos cobranças excessivas. O que é esse filho para mim? É o espírito que eu recebi para guiar pelos caminhos de Deus? Ou eu quero que meu filho seja o troféu? Para apresentar para todo mundo, para colocar um monte de foto no Face? Como é lindo, como é linda, parece uma princesa. Não é? Olha, terminou o curso disso, está fazendo o curso daquilo, mais um diploma. E o jovem fica às vezes debaixo de uma pressão tão grande que ele adoece. E os índices de depressão e suicídio estão crescendo entre jovens, adolescentes e até crianças. Será que muitas vezes não é porque nós estamos colocando em cima deles uma pressão exagerada? Vejamos bem como nós estamos caminhando pelos exageros, e se a gente parar para pensar com calma, os nossos exageros estão todos no campo da matéria. Eu dou demais, o que é material. Dou de menos, a ideia de Deus. A presença como pai e mãe. Não, mas eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Tem mesmo. Tem. Mas quando você chega em casa, você pode dar atenção. O que diz aqui? A gente tem que atualizar um pouquinho o Livro dos Espíritos, né? Ele diz aqui que há muitos pais que se preocupam mais em aprumar as árvores do seu jardim, fazê-las dar bons frutos, do que endireitar o caráter de seus filhos. Hoje em dia, acho que pouca gente cuida de jardim, o que é uma terapia excelente. Mas a gente poderia substituir dizendo, há muitos pais que se preocupam muito mais em se manter atualizados no Face, no WhatsApp, etc., do que em colaborar no progresso espiritual dos seus filhos, lá no caráter dos seus filhos. Porque é uma queixa geral. Os pais reclamam que os filhos vivem lá no smartphone. E os filhos reclamam que não tem a atenção dos pais, porque os pais vivem no smartphone. Eles vão conversar com quem? Ou com quem pode orientá-los bem mais precariamente do que nós, ou não vão conversar. E aí a gente volta, está aumentando o índice de depressão, está aumentando o índice de suicídio. E a gente reforça o convite feito aqui, no comecinho do estudo. Vamos trazer as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos bebês, para a casa espírita e para o encontro espírita.
Porque as pessoas que vão dinamizar com essas faixas etárias, elas estão preparadas para fazer isso. Nós temos ainda uma série de características muito fortes em nós que demonstram o quanto nós ainda somos apegados à matéria. Apesar de já estarmos nos considerando espíritos e espíritas. É difícil, são muitas experiências, de muitas existências, mas é necessário olhar o filho como espírita, ver-se como espírita, educar para a imortalidade. Não educar apenas para ter aquela boa profissão. Ah, mas não precisa. Precisa. Tem que estudar. Se você puder pagar o inglês, um outro idioma, tem mais que fazer mesmo. Se ele quer fazer aula de música ou de futebol e você pode, tem que seguir por aí. Mas nós precisamos principalmente educar para a imortalidade. Tudo que nós fazemos hoje tem um reflexo amanhã. Se meu filho hoje é um bibelô, como é que ele vai se virar amanhã? Uma brisa pode derrubá-lo. E ele pode quebrar. Por uma brisa, não precisa ser um vendaval. Se nós educamos o nosso filho apenas para ter aquele diploma e aquele emprego, como é que ele vai manter a estrutura quando um relacionamento afetivo terminar? Porque termina. A gente briga com o namorado, a gente separa até do marido. A gente só não separa dos filhos e dos pais, né? Pelo menos essa é a regra. Também há casos, mas, né? Mais ou menos, a gente não se separa dos filhos e dos pais. E aí, como é que ele vai lidar com isso? Ele só está preparado para a parte intelectual. Ele sabe organizar tudo muito bem. Ele é lá o gerente daquela multinacional. Mas ele não consegue se relacionar com outra pessoa. Ele não tem preparo para isso. Da mesma forma, a gente vem e não traz o filho. Às vezes a gente pensa que quando a gente deixa o filho no celdinho, a gente deixa alguém tomando conta. Como a deusa disse no começo. Lá não tem ninguém tomando conta. Nem na creche, que são bebês, tem gente tomando conta. No dia do encontro, eu vou em todas as salas. E quando você chega na creche, eles estão cantando músicas sobre Jesus. Eles estão ouvindo histórias que falam dos ensinamentos de Jesus. Eles estão levando a gravurinha que falta para completar o mural, de acordo com a história que eles ouviram. Eles estão trabalhando. Os evangelizadores estudam com o grupo o ano inteiro. Ninguém está lá tomando conta de criança. Eles estudam o ano inteirinho com a gente. O conteúdo que eu tenho, os evangelizadores têm também. Nós estudamos juntos. Só que chega um ponto lá no finalzinho em que nós vamos montar a parte material dos adultos, ou seja, vamos ver as mídias, temos que fechar a apostila, temos que fazer aquele resumo do resumo que eu falei, né? E eles vão fazer o quê? Eles vão procurar a história, a música, a peça de teatro, o jogo. Mas o conteúdo deles é o mesmo de quem dinamiza o produto aqui. Não é menor. Para vocês terem uma noção, esse ano tem um pedacinho lá nos tormentos voluntários em que a gente vai tentar identificar os próprios sentimentos. Mas todos podem vir que ninguém precisa contar para o outro. Então, não tem risco de todo mundo saber o que eu sinto. É cada um para si, né? Cada um para si. Os adultos vão fazer isso através da parábola do filho pródigo. Mas as crianças e os jovens, eles têm umas outras atividades. Eles têm jogos, eles têm as carinhas dos emojis, eles têm uma série de outras atividades em que eles também vão trabalhar com a identificação dos próprios sentimentos para chegar nos tormentos voluntários. Não precisamos sofrer tudo o que estamos sofrendo. Então vejam bem, o conteúdo de lá
é o conteúdo daqui. Só que adaptado para cada faixa etária. É importante trazer as crianças e jovens para a evangelização infantil. É importante valorizar o trabalho do evangelizador. É importante reconhecer que se em casa eu não for o exemplo, não vai adiantar muita coisa. Eu posso falar bonito, mas no final eu faço isso, isso e aquilo que é contrário. E vamos reconhecer, os pequenininhos podem não perceber muito não, mas adolescente, pré-adolescente e jovem, ó, não tem muito como esconder deles não. Eles sabem direitinho, minha mãe fala muito bonito lá, mas aqui em casa, ó, você não escapa, o julgamento deles é certo. Eles observam tudo. Talvez tenha gente que não traga por isso, né? Eu brinquei com as meninas da evangelização. Eu falei assim, olha, alguns pais vão trucidar vocês por causa disso aí. Põe o nome, eu falei, vão trucidar não. Eu falei assim, ó, põe o nome de vocês e o telefone atrás da atividade, que é para os pais terem com quem reclamar depois. Por quê? Porque a criança vai começar a poder perceber. Eu fiquei zangado. Eu fiquei zangado por quê? O jovem precisa saber, eu estou triste. Eu não estou vendo graça na minha vida. Eu não estou vendo por quê. É lógico que ninguém vai ficar lá fazendo terapia, ninguém é terapeuta, ninguém vai ficar falando da sua vida, não é isso. Mas nós precisamos parar para olhar para nós mesmos. É quando o filho pródigo caiu em si. Como a gente já está indo lá para o horário, eu vou trazer uns pedacinhos de um trecho de Emmanuel. Está no livro Coletâneas do Além. Mas como nos parece que essa questão da maternidade e da paternidade é a questão que o plano espiritual destacou para nós, porque a página nos faz... Tem uma frase aqui nessa mensagem inicial que também é preciosa. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Têm de ser os primeiros mentores da criatura. O livro dos Espíritos questiona. Mas olha só, não há bons pais que têm filhos que se desviam? Sim, isso acontece. Mas aí a responsabilidade não é dos pais. É aquilo que o Espírito já trouxe. Ah, mas não tem o contrário? Os pais são maus, né, são muito imperfeitos. E os filhos seguem um caminho melhor? Sim, mas aí os pais também não têm mérito nenhum nisso. Porque o mérito é do filho. Agora, a regra, qual é? A regra é que os filhos seguem, em grande parte, aquilo que foi vivido dentro de casa. É lógico que a gente tem o Chico Xavier, que foi maltratado durante a infância, e que é Chico Xavier. Só que, quantos Chico Xavieres tem por aqui? Não é o espírito mediano encarnado no planeta Terra, né? É alguém acima, é o missionário que nós estamos conversando aqui. Então, para a maioria, o que vale é esse exemplo. É o exemplo que Jesus trouxe para todos nós, né? Porque o que Jesus fez? Jesus não ensinou só. Jesus deu o exemplo. Tudo que ele ensinou, ele vivenciou. Para que nós entendêssemos que é possível. Então, esse texto de Emmanuel, que está no livro Coletâneas do Além, ele tem por título A Criança é o Futuro. Não precisava nem ser espírita, né? Porque a criança, obviamente, é o futuro. Então, como estou educando a criança? Conforme eu estiver educando, é a sociedade que eu terei no futuro. Então, ele diz assim, as noções de direito, porque a gente discute muito essas coisas hoje em dia, né? As noções de direito, os ideais de justiça econômica, as garantias da paz, surgirão à frente das criaturas, solicitando-lhes o concurso devido para a total extinção das sombras da violência. Mas, no exame das providências de ordem geral, é imprescindível reconhecer que a reconstrução do planeta é iniciativa educacional. A gente fica assim, o mundo de regeneração está chegando, olha a tecnologia aí.
É lógico que a tecnologia vai estar lá, mas não é a tecnologia que garante uma regeneração. O que garante é a renovação moral das criaturas. O que garante é a educação do espírito imortal. Foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que Kardec veio fazer. É isso que esses espíritos missionários estão nos ajudando a fazer. E aí ele diz, a criança é o futuro. E com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã, no processo reencarnacionista. Já pensamos nisso? Que todos nós vamos desencarnar? Que todos nós vamos reencarnar de novo? Precisaremos de pais? Provavelmente, quem serão os nossos pais e os nossos avós? Não é essa turminha miúda que nós estamos educando? Então, que papai e que mamãe eu quero para o futuro? Que vovô e que vovó eu também quero para o futuro? É bom educá-los bem, porque nós dependeremos deles para o nosso processo de reeducação continuar. O quadro de serviços do tempo presente é campo de tarefas esmagadoras que assombram pela grandeza espiritual. É por isso, talvez, que Jesus, por mais de uma vez, deixou escapar o sublime apelo: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Quando é que nós impedimos os pequeninos de irem para Jesus? Quando eu não trago? Sim, de certa forma, sim. Quando eu não dou o exemplo dentro de casa? Quando dentro da minha casa não existe oração, não existe culto no lar, não se fala de Jesus? Quando alguém quer tirar proveito de uma situação, a gente acaba achando que, todo mundo faz, né? Não é isso que Jesus ensinou. Quando eu dou tudo para o meu filho e nunca digo para ele que tem uma criança que não tem. Porque mesmo quando eu dou para o meu filho aquilo que ele precisa, eu posso dizer para ele: não estraga, não destrói. Usa direitinho. Brinca. À vontade. Mas procura cuidar bem. Porque quando não servir mais para você, se estiver em bom estado, nós podemos passar para outro que precisa. Isso é educação. Isso é a conservação do planeta, isso é amor ao planeta. Evitar o desperdício. Mas isso é principalmente a formação do caráter do nosso filho. Ele precisa saber que existem outras crianças. Ele não é o centro do universo. Ele pode até ser o centro do meu universo. Mas do universo ele não é. E essas outras crianças também têm fome como ele. Têm sede, também gostam de um lanchinho gostoso. Gostam de ganhar roupa nova. Adoram um brinquedo. Se ele começar a aprender isso desde novinho, ele vai dar valor a tudo que ele tem. E ele vai ser mais solidário. Dando valor, ele vai saber que viver vale a pena. E se ele tiver tudo fácil, no primeiro escorregãozinho, ele vai achar que viver não é tão importante assim. Então tem adolescente frustrado e depressivo porque não tem o celular. E a gente tem que parar para pensar o que a gente está ensinando, né? E aí ele segue dizendo assim, sabia ele que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada nas necessidades educativas. E com muita propriedade exclama: deixai vir a mim, e não simplesmente vinde a mim. Sua exortação divina atinge a todos os que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam à mente humana o acesso real às suas verdades sublimes. Nós não temos o direito de impedir a caminhada desses espíritos. Então, para terminar, porque a hora está em cima da gente, a gente só vai ler um último parágrafozinho, em que ele diz assim: cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro.
compareçamos em companhia delas à presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Nós convidamos a todos novamente para vir ao encontro de amanhã. Vamos aproveitar mais esse momento de educação para nós, espíritos imortais. E reforçamos, tragam os bebês, tragam as crianças, convidem os jovens, que não podem mais vir arrastados, mas devem ser insistentemente convidados, para que a gente possa entender o quanto a vida é bela e importante para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Que Jesus abençoe seu coração, Fátima, e que a gente possa continuar juntos, vivenciando momentos assim de profunda alegria, né? Como a Amália falaria, isso é que é felicidade, né? É uma felicidade muito grande estarmos juntos em torno de Jesus. Agora, estamos nos preparando para o momento dos passes e vamos começar um capítulo novo, que é o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. Os itens são de 1 a 4, as qualidades da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos tornei, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que o peçais. É a palavra de Jesus, anotada em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E aí a gente vai ler o item 4. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então agora, aqui no Centro Espírita Leon Denis, os médiuns que estão escalados para a tarefa do passe irão se movimentar para chegar até nós. Que essa movimentação, ela não nos distraia, que a gente possa estar bem consciente do momento, que é um momento solene da nossa reunião. E você, meu amigo, meu irmão, que está em sua casa, está em seu ponto de trabalho, está no seu leito de hospital, está na sua cela, seja ela de que natureza for, tenha certeza que o socorro chegará. Tenha certeza que a espiritualidade já está se movimentando para que o melhor que puder ser feito, seja feito, para que você tenha dias de mais paz, de mais equilíbrio, de mais alegria de viver. E que possamos marcar o início da tarefa do passe, dizendo assim: Jesus, médico dos médicos, é chegado o momento em que recordamos a tua passagem pela terra, consolando,
amparando, curando, alimentando, reanimando. E cada um de nós, com a dificuldade, com a carência, guardamos a certeza do teu atendimento através dessa medicina espiritual e de tantos amigos espirituais que se movimentam através das mãos amigas dos médiuns no momento do passe. Por isso te rogamos apenas, mestre, abençoa a este momento, o momento do passe. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe o momento do passe. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Fazia referência a Jesus, à qualidade da prece, fazendo referência também ao nosso sentimento, ao nosso pensamento com relação ao nosso próximo. E essa qualidade da prece, ela nos mostra o quanto nós ainda, quando elevamos o nosso pensamento a Deus, ainda estamos com os nossos corações cheios de máculas, mágoas, de muitos ressentimentos. Então, nossa querida Joana de Anjos, nossa benfeitora Joana de Anjos, nos diz que orar é como arar, é produzir valiosos recursos de sustentação do equilíbrio. Assim, quem ora eleva-se a Deus e penetra-se de bênçãos, qual ocorre aquela que colhe flores perfumadas. Orar é banhar-se de claridade, colocando-se em sintonia com as chuvas de energias restauradoras. Quem ora enternece-se e vitaliza-se. Quando ores por alguém, envolve-o em ternura e envia-lhe pensamentos de bem-estar, participando emocionalmente da vibração que lhe destines. Evita repetição de palavras sem participação pessoal, a expressão maquinal, sem a onda do amor que ajuda. Ao orares, abre-te a Deus e doa-te de coração e de alma. Sentirás as dúlcidas respostas, impregnando-te de forças luz, que te vitalizarão por largo período. Todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido, porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. E é orando que o ser desperta e reflexiona, assiste-se emocionalmente e compreende a necessidade de ajudar o seu próximo, aquele que está mais perto, todo e qualquer indivíduo que se lhe acerque, particularmente quanto lhe constitui a consanguinidade. Jesus, em razão da complexidade da sua natureza emocional,
facilmente encontrava o Pai através da oração. Facilmente auria forças para os enfrentamentos com a sombra coletiva que parava soberana entre os seus contemporâneos. E que Deus nos abençoe esse momento, dando-nos paz em nossos corações. Que assim seja. Nós continuaremos mantendo esse silêncio, essa harmonia, essa quietude, a fim de que possamos receber no nosso coração a mensagem do plano espiritual. Prezados irmãos, a reencarnação faz parte da escola da vida, onde nosso amado Pai ensina, educa os espíritos imortais na lei divina. O sofrimento faz parte da reencarnação. Como devemos reagir a este sofrimento, que muitas vezes não é entendido, não é esclarecido, não é muitas vezes uma forma pela qual desejamos passar? Como Jesus trouxe para nós em seus ensinamentos este modelo de superação de sofrimento. Como espíritas, com o conhecimento que nos trouxe Jesus e os conhecimentos adquiridos pela doutrina espírita, poderemos nos esclarecer a respeito do que vem a ser o sofrimento, como passar por ele e de que maneira precisamos fazer com que o nosso espírito consiga entender que isto faz parte do ensinamento maior para o nosso espírito imortal. Olhar a reencarnação, olhar o sofrimento através dos olhos espirituais e não somente pelos olhos materiais. Eis um dos objetivos pelos quais estamos a estudar frequentemente a doutrina dos espíritos, para nos esclarecer, para nos fazer entender o motivo pelo qual o sofrimento existe e ainda o motivo pelo qual muitas criaturas ainda persistem em mergulhar neste sofrimento, ou fazer com que as criaturas que estão ao lado sofram de igual maneira. Se Deus, este Pai generoso, nos ensina que devemos amar, como o amor pode conduzir a este tanto e tanto sofrimento que vemos na face terrena? O olhar do homem é um, o olhar de Deus é outro. Portanto, caros filhos, com o objetivo de se esclarecer, convocamos a todos que busquem, através dos estudos, o esclarecimento. Teremos amanhã uma oportunidade para isso.
Teremos amanhã uma oportunidade de abrir os olhos espirituais para o entendimento do que vem a ser este sofrimento pelo olhar espiritual. Jesus nos trouxe há muitos e muitos anos este entendimento, mas os homens cegos, egoístas, ainda se perturbando pelas dores terrenas, pelas conquistas materiais, não abriram os seus corações e muito menos os seus olhos espirituais ao entendimento. E para isso, para os corações doridos, para as mentes indiferentes, para aqueles que ainda se torturam na dor e sofrimento, para os que ainda causam dor e sofrimento no próximo, é que o Espiritismo, lembrando sempre, ressaltando sempre Jesus, este mestre generoso, que traz o esclarecimento para os espíritos ainda que insistem a não querer fazer com que os seus corações e seus olhos espirituais se abram ao mundo maior. Portanto, caros filhos, estudemos todos, esclarecendo os espíritos imortais, para que possamos viver em harmonia, para que possamos conquistar o bem que Jesus sempre nos aconselhou e principalmente possamos realizar este bem para todos aqueles que estão ao nosso lado. Um abraço do Herman e que Deus proporcione para todos um dia de estudos, de esclarecimentos, de fortalecimentos e de muita paz para os seus corações. E assim, Senhor Jesus, só nos resta agradecer profundamente por termos estado neste dia, nestes momentos de paz, de aprendizado, de reflexões e, quem sabe, até de tomada de boas decisões em nosso caminho. Agradecemos, Senhor, pela presença generosa de tantos amigos espirituais que nos alentaram, que proporcionaram a cada um de nós elementos para que reencontremos a alegria de viver o sentido da vida. Agradecemos, Senhor Jesus, pela presença amiga, sensível do diretor espiritual da nossa casa, um dos diretores, Dr. Herman, que através da sua mensagem nos estimulou mais uma vez a valorização das oportunidades de estudo, de entendimento, de mudança de ponto de vista que nos são ofertadas na tarefa das reuniões e dos encontros. E te rogamos, Senhor, que possamos levar todo esse bem, toda essa beleza, toda essa paz, e que possamos conservá-las, compartilhá-las com todos aqueles que passam pelas nossas vidas. E assim que seja em teu nome, Jesus, que seja em nome da direção espiritual da casa que nos abriga, mas que seja, sobretudo, em nome do amor incomparável e único de Deus, nosso Paizinho,
que nós rogamos a permissão para darmos por encerrada a reunião de estudos e de passes desta noite tão abençoada. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus.